Bem-vindos à nossa aula de número 3. Agora, efetivamente, iremos iniciar a parte contábil propriamente dito da nossa disciplina. Vocês ainda terão disciplina de orçamento público, que tratará de forma mais detalhada os conceitos vistos até aqui. A finalidade desta unidade é, portanto, conhecermos os conceitos, os objetivos, o campo de aplicação e outras particularidades da contabilidade pública, bem como os seus subsistemas de conta e o plano de contas aplicado ao setor público. É importante compreender os diferentes aspectos da contabilidade aplicada ao setor público, orçamentário, patrimonial e fiscal, de modo a interpretar corretamente as informações contábeis. Quanto aos aspectos orçamentários, pode-se dizer que compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, tanto quanto a sua aprovação quanto a sua execução. Os registros de natureza orçamentária são base para a elaboração do relatório resumido da execução orçamentária e dos balanços orçamentário e financeiro, que representam os principais instrumentos para refletir esses aspectos. Quanto ao aspecto patrimonial, pode-se dizer que compreende o registro e a evidenciação da composição patrimonial do ente público. Nesse aspecto, devem ser atendidos os princípios e as normas contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. O balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais, a DVP, representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto. O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicado ao setor público visa contribuir primordialmente para o desenvolvimento desse aspecto. Quanto à questão fiscal, pode-se dizer que compreende a apuração e evidenciação por meio da contabilidade dos indicadores estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre os quais se destacam os da despesa com pessoal, das operações de crédito e da dívida consolidada, além da apuração da disponibilidade de caixa, do resultado primário e do resultado nominal, a fim de verificar se o equilíbrio das contas públicas está tudo ok. O relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária representam os principais instrumentos para evidenciar esse aspecto. As demonstrações contábeis e os relatórios fiscais têm muito em comum. Ambas as estruturas de relatórios estão voltadas para ativos, passivos, receitas e despesas governamentais, além das informações abrangentes sobre o fluxo de caixa. Há uma considerável sobreposição entre as duas estruturas que sustentam essas informações. No entanto, as demonstrações contábeis e as diretrizes para relatórios fiscais têm objetivos diferentes. O objetivo das demonstrações contábeis das entidades do setor público é o fornecimento de informações úteis sobre a entidade que reporta a informação voltada para fins de prestação de contas e responsabilização, o que é chamado accountability, e para a tomada de decisão. Os relatórios fiscais são utilizados principalmente para 1. Analisar opções de políticas fiscais, definir essas políticas e avaliar os seus impactos. 2. Determinar o impacto sobre a economia. E 3. Comparar os resultados fiscais nacional e internacionalmente. Dessa maneira, cabe aos responsáveis pelos serviços de contabilidade em cada ente da federação compreender os eventos e seus efeitos na evidenciação contábil e buscar sempre que possível o alinhamento entre essas informações, a partir do entendimento das normas e conceitos inerentes a cada aspecto aqui apresentados. As inovações trazidas pelos processos de padronização dos registros contábeis, com vistas à consolidação nacional das contas públicas e de convergências às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, impactam principalmente a parte 2, procedimentos contábeis patrimoniais, a parte 4, plano de contas aplicado ao setor público, e a parte 5, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional,
o qual inclusive foi disponibilizado a vocês como material complementar no ambiente virtual de aprendizagem. A parte 1 do manual que se refere a procedimentos contábeis orçamentários é permanentemente atualizada pela STN, Secretaria de Tesouro Nacional, mediante ajustes realizados pela Secretaria de Orçamento Federal, ou mesmo quando demandada por entes da federação ou órgãos de controle. A parte 3, que se refere a procedimentos contábeis específicos, encontra-se sob permanente atualização conforme novos procedimentos venham a ser colocados em prática na Federação Brasileira. As diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicados aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive quanto aos prazos para sua implantação, são definidas pela Portaria STN número 634 de 2014. Os conselhos profissionais e as demais entidades não compreendidas no conceito de entidade do setor público, incluída as empresas estatais independentes, poderão aplicar as normas estabelecidas no Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, de maneira facultativa, ou por determinação dos respectivos órgãos reguladores, fiscalizadores e congêneres. Os requisitos obrigatórios relacionados ao reconhecimento, mensuração e evidenciação das transações e dos eventos nas demonstrações contábeis são especificados também no manual. Em caso de eventuais conflitos com outros normativos, prevalecem as disposições do Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aplicando-se subsidiariamente os conceitos descritos nas demais normas, observada a seguinte ordem de observância. Primeiro deve ser seguido a norma brasileira de contabilidade, a NBBC-TSP, relativa ao assunto. Em segundo lugar, a norma brasileira de contabilidade, a NBCT, de 16.1 a 16.11, nas partes não revogadas. Terceiro, a norma brasileira de contabilidade, a NBC-TSP, estrutura conceitual. As disposições das normas internacionais de contabilidade, International Public Sector Accounting Standard, editadas pelo International Public Sector Accounting Standard Board, podem ser observadas em caráter residual e não obrigatório. Conforme já mencionado, o objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil no setor público é fornecer informação para fins de prestação de contas e responsabilização, a accountability, e tomada de decisão. Para tal, o arranjo contábil possui características qualitativas peculiares para atender suas finalidades. Essas características qualitativas são atributos que tornam a informação útil para o usuário e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. São elas, vejamos: a relevância, a representação fidedigna, a compreensibilidade, a tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade. No caso da representação fidedigna, para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. A informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da transação, a qual pode não corresponder necessariamente à sua forma jurídica específica. No caso da compreensibilidade, é a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam o seu significado. As demonstrações contábeis devem apresentar a informação de maneira que responda às necessidades e à base do conhecimento dos usuários, bem como a natureza da informação apresentada.
A compreensão é aprimorada quando a informação é classificada e apresentada de maneira clara e sucinta. No caso da tempestividade, significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua capacidade de ser útil para fins do objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil. Ter informação disponível mais rapidamente pode aprimorar a sua utilidade como insumo para processos de avaliação da prestação de contas e responsabilização e sua capacidade de informar e influenciar os processos decisórios. A ausência de tempestividade pode tornar a informação menos útil. No caso da comparabilidade, é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A comparabilidade não é uma qualidade de item individual de informação, mas antes a qualidade da relação entre dois ou mais itens de informação. A informação sobre a situação patrimonial da entidade, o desempenho, os fluxos de caixa, a conformidade com os orçamentos aprovados ou com outra legislação relevante, ou com os demais regulamentos relacionados à captação e utilização de recursos, o desempenho das prestações de serviços e os planos futuros é necessário para fins de prestação de contas e responsabilização, além da tomada de decisão. No caso da verificabilidade, é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nas demonstrações contábeis representa fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõe a representar. Essa característica implica que dois observadores esclarecidos e independentes podem chegar a um consenso geral, mas não necessariamente a concordância completa, em que a informação representa os fenômenos econômicos e de outra natureza, os quais se pretende representar sem erro material ou viés, ou o reconhecimento apropriado, a mensuração ou o método de representação foi aplicado, também sem erro material ou viés. A contabilidade aplicada ao setor público mantém um processo de registro apto para sustentar o dispositivo legal do regime da receita orçamentária, de forma que atenda a todas as demandas de informações da execução orçamentária, conforme dispõe o artigo 35 da Lei 4.320 de 1964, o qual diz que pertencem ao exercício financeiro: 1. As receitas nele arrecadadas. 2. As despesas nele legalmente empenhadas. Além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, deve-se proceder à evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial, de maneira que os fatos modificativos sejam levados à conta de resultados e que as informações contábeis permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros de determinado exercício. Nesse sentido, a contabilidade deve evidenciar tempestivamente os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, gerando informações que permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros. A avaliação e a mensuração dos elementos patrimoniais nas entidades do setor público obedecem aos critérios descritos a seguir. Vejamos. A avaliação e a mensuração dos elementos patrimoniais nas entidades do setor público obedecem aos critérios descritos a seguir. No caso, disponibilidades. As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão quando em moeda estrangeira à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor justo, atualizadas até a data das demonstrações contábeis. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. Os créditos e obrigações,
Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados de acordo com as bases de mensuração dos ativos e dos passivos, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis, salvo se houver orientação diversa em capítulos específicos. Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em contas de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas são ajustados a valor presente. O direito, os títulos de créditos e as obrigações pós-fixadas são ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até a data de encerramento das demonstrações contábeis. O valor reconhecido como provisão deve corresponder à melhor estimativa de desembolso necessário para liquidar ou extinguir a obrigação presente na data das demonstrações contábeis. As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultados. No caso dos estoques, eles devem ser mensurados pelo valor de custo histórico ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor, exceto, no caso 1, os estoques adquiridos por meio de transação sem contraprestação, que devem ser mensurados pelo valor justo na data da aquisição. No caso 2, os bens de almoxarifado, que devem ser mensurados pelo preço médio ponderado das compras, em conformidade com o inciso 3 do artigo 106 da Lei 4.320, de 64. Devem ser mensurados pelo custo histórico ou pelo custo corrente de reposição, dos dois o menor, os estoques mantidos para, número 1, distribuição gratuita ou de valor irrisório. Número 2, consumido, no caso, do processo de produção de bens a serem distribuídos gratuitamente ou por valor irrisório. O valor de custo dos estoques deve incluir todos os gastos de aquisição e de transformação, bem como outros gastos incorridos para torná-los disponíveis para uso. O custo de aquisição compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos não recuperáveis, o frete, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e suprimentos. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. O custo de transformação inclui aqueles relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, tais como mão de obra direta, alocação sistemática de custos indiretos de produção, variáveis e fixos, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. No caso dos investimentos permanentes, levando em consideração o método da equivalência patrimonial, as participações em empresas sobre cujas administração tem influência significativa devem ser mensuradas ou avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Este método ele será utilizado para os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum. Pelo método de equivalência patrimonial, o investimento é inicialmente registrado a preço de custo e o valor contábil é aumentado ou reduzido conforme o patrimônio líquido da investida aumente ou diminua, em contrapartida à conta de resultados. O valor do investimento permanece avaliado pelo método de equivalência patrimonial, será obtido mediante o seguinte cálculo. Número 1. Aplicação do percentual de participação do capital social sobre o resultado da subtração do patrimônio líquido da investida do valor do adiantamento para aumento de capital concedido a essa. E, número 2, subtração do montante referido na linha 1
na linha A, dos lucros não realizados nas operações intercompanhias líquidos dos efeitos fiscais. No caso do método do custo, as demais participações devem ser mensuradas ou avaliadas de acordo com o custo de aquisição. Pelo método de custo, o investimento é registrado no ativo permanente a preço de custo. A entidade investidora somente reconhece o rendimento na medida em que receber as distribuições de lucro do item investido. As distribuições provenientes de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente são reconhecidas como receita patrimonial. Os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. Também são considerados investimentos permanentes os ativos denominados propriedades para investimento, como terrenos ou edifícios mantidos com fins de renda e ou ganho de capital, desde que não usados na produção ou suprimento de bens e serviços ou para propósitos administrativos ou como venda no curso ordinário das operações. No caso do imobilizado, ativo imobilizado, ele é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos à depreciação ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções expressamente consignadas. Quando se trata de ativos do imobilizado obtidos a título gratuito, devem ser registrados pelo valor justo na data da sua aquisição, sendo que deverá ser considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou valor patrimonial definido, nos termos da doação. Deve ser evidenciado em notas explicativas o critério de mensuração ou avaliação dos ativos do imobilizado, obtidos a título gratuito, bem como a eventual impossibilidade de sua valoração devidamente justificada. Após o reconhecimento inicial, a entidade detentora do ativo deve optar entre a opção de dar-lhe valor pelo modelo do custo ou da reavaliação. O modelo do custo consiste no valor de aquisição, produção ou construção menos a depreciação acumulada e as perdas acumuladas por imparidade. O modelo da reavaliação consiste no valor justo, sujeito à reavaliação periódica, menos a depreciação acumulada e as perdas acumuladas também por imparidade. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo imobilizado devem ser incorporados ao valor desse ativo quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços. Qualquer outro gasto que não gere benefícios futuros deve ser reconhecido como despesa do período em que seja incorrido. No caso de transferências de ativos, o valor a atribuir deve ser o valor contábil líquido, constante nos registros da entidade de origem. Em caso de divergência desse critério com o fixado no instrumento de autorização da transferência, esse deve ser evidenciado em notas explicativas. No caso dos ativos intangíveis, o direito que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que hajam sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável, o impairment. Um ativo intangível deve ser reconhecido somente quando, número 1, for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade. E 2, o custo do ativo possa ser mensurado com segurança. O critério de mensuração ou avaliação dos ativos intangíveis obtidos a título gratuito e a eventual impossibilidade de sua valoração devem ser evidenciados em notas explicativas.
os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo intangível devem ser incorporados ao valor desse ativo quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços. Qualquer outro gasto deve ser reconhecido como despesa do período em que tenha incorrido. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, gerado internamente, não deve ser reconhecido como ativo. Falaremos agora acerca das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado. Essas variações patrimoniais podem ser definidas como variações patrimoniais aumentativas, corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade, não oriundos de contribuições dos proprietários. Variações patrimoniais diminutivas, corresponde à diminuição na situação patrimonial líquida da entidade, não oriundas de distribuições aos proprietários. A receita sob o enfoque patrimonial será denominada de variação patrimonial aumentativa e a despesa sob o enfoque patrimonial será denominada de variação patrimonial diminutiva. Ambas não devem ser confundidas com a receita e a despesa orçamentária. Considera-se realizada a variação patrimonial aumentativa, no caso 1, nas transações com contribuintes e terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador de natureza tributária, investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes a entidades, ou fruição de serviços por esta prestados. Número 2, quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior. 3, pela geração natural de novos ativos, independentemente da intervenção de terceiros. 4, no recebimento efetivo de doações e subvenções. Considera-se realizada a variação patrimonial diminutiva, por sua vez, número 1, quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de sua propriedade para terceiro. Número 2, diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo. Número 3, pelo surgimento de um passivo sem o correspondente ativo. O reconhecimento da variação patrimonial pode ocorrer em 3 momentos. Para a variação patrimonial aumentativa, antes, depois ou no momento da arrecadação da receita orçamentária. E para a variação patrimonial diminutiva, antes, depois ou no momento da liquidação da despesa orçamentária. A apresentação da informação nas demonstrações contábeis está relacionada às necessidades dos usuários, as características qualitativas e as definições dos elementos, critérios de reconhecimento e bases de mensuração, descritos nos capítulos 1 a 3 da parte 2 do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público do STN. As decisões sobre a seleção, a localização e a organização da informação são tomadas em respostas às necessidades dos usuários pela informação sobre os fenômenos econômicos, financeiros, orçamentários e de outra natureza. Na prática, essas decisões estão interligadas e podem ter implicações sobre o conteúdo do relatório e a forma de como ele é organizado. Os itens expostos nas demonstrações contábeis fornecem informações sobre questões como, por exemplo, a situação patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade em um nível conciso e compreensível. Sempre que possível, deve-se buscar o equilíbrio entre a padronização da informação exposta, o que facilita a compreensibilidade, e a informação que é elaborada para aspectos específicos à entidade, com a natureza e as operações realizadas por essa.
A informação evidenciada inclui a base para a informação exposta, por exemplo, políticas contábeis e metodologias aplicáveis, e detalhamentos em quadros, anexos e notas explicativas. A informação evidenciada nas notas explicativas podem incluir os fatos relacionados a entidades que podem influenciar as opiniões sobre a informação evidenciada, por exemplo, informações sobre as partes relacionadas e entidades controladas ou participações em outras entidades, a fundamentação para o que é exposto, por exemplo, a informação sobre as políticas contábeis e critérios de mensuração, inclusive os métodos e as incertezas quanto à mensuração, quando aplicáveis, os detalhamentos dos montantes expostos nas demonstrações, por exemplo, a divisão do imobilizado em classes diferentes, os itens que não satisfazem a definição de elemento ou os critérios de reconhecimento, mas são importantes para a devida compreensão das finanças e da capacidade de prestar serviço da entidade. Por exemplo, a informação sobre os eventos e as condições que podem afetar fluxo de caixa ou potencial de serviço futuro, inclusive as de natureza, os efeitos possíveis sobre os fluxos de caixa potencial de serviços futuros, as probabilidades de ocorrência e as sensibilizações a mudanças nas condições. E, por fim, a informação que pode explicar as tendências subjacentes afetando os totais expostos. Contudo, a repetição precisa ser evitada. Por exemplo, o montante exposto nos quadros das demonstrações contábeis pode ser repetido nas notas explicativas quando tais notas fornecem o detalhamento do total exposto. O nível de detalhe fornecido pela informação exposta contribui para a realização dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil, desde que não seja excessivo. A informação evidenciada, assim como a informação exposta, é necessária para a realização de tais objetivos. Até a localização da informação tem impacto sobre a contribuição que ela traz quanto à realização dos objetivos, quando da elaboração e da divulgação das informações contábeis, e para o atendimento das características qualitativas. A localização pode afetar a maneira que os usuários interpretam a informação e a comparabilidade dessa informação. A localização da informação nas demonstrações contábeis contribui para representar um panorama financeiro mais abrangente da entidade. Para as demonstrações contábeis, a informação exposta é mostrada nos quadros das demonstrações apropriadas, enquanto as evidenciações encontram-se nas notas explicativas. A informação deve ser organizada. Essa organização envolve uma série de decisões, incluindo aquelas sobre a utilização de referência cruzada, quadros, tabelas, gráficos, cabeçalhos, numeração e a disposição dos itens dentro de determinado componente de relatório, incluindo decisões sobre a ordem dos itens. A forma na qual a informação está organizada pode afetar a sua interpretação por parte dos usuários, como já mencionado. A informação exposta nas demonstrações contábeis é geralmente organizada em totais e subtotais numéricos. A sua organização fornece um resumo estruturado de tais parâmetros por meio dos itens das demonstrações que evidenciam a situação patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa. A informação evidenciada está conectada por meio da utilização de cabeçalho consistentes, ordem de apresentação e ou outros métodos apropriados à relação e ao tipo de informação. A informação evidenciada nas notas explicativas às demonstrações contábeis é organizada de modo que as relações com os itens evidenciados sejam claras. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Falaremos agora dos subsistemas de contas. Podemos afirmar que a obrigatoriedade do acompanhamento da execução do orçamento na área pública também motiva a separação das contas de acordo com suas características comuns.
posto que todas as aquisições públicas somente podem ser realizadas se autorizadas na lei orçamentária, inclusive as aquisições de material de consumo ou permanente que são consideradas como despesas. Lembre-se ainda que o orçamento público é um dos objetos da contabilidade pública, tendo em vista a obrigatoriedade de se acompanhar a sua execução, conforme determina a Lei 4.320 de 64, há a necessidade de se utilizar contas específicas com esse objetivo, surgindo daí as contas de controle do orçamento, ou seja, contas orçamentárias. Há ainda, como objeto da contabilidade pública, os atos administrativos. A Lei 4.320 de 64 ocasionou o surgimento de um outro grupo de contas, cuja função é realizar o controle desses atos administrativos. O grupo de contas que faz o controle desses atos é denominado de sistema de compensação. Diante desse quadro, é possível segregar as contas utilizadas na administração pública em 4 grupos distintos, que dão origem aos seguintes subsistemas de contas independentes, autônomos e estanques, quais sejam financeiro, patrimonial, orçamentário e de compensação. Em virtude da segregação das contas, nesses 4 grupos, os lançamentos contábeis devem ser realizados de modo que a cada débito deva corresponder um crédito em conta pertencente ao mesmo subsistema da conta debitada. Devemos tomar esse cuidado em razão do levantamento de balanços com cada um dos sistemas de contas, praticamente quando então devem ser equilibrados os saldos devedores e credores. Cabe ressaltarmos que a NBC T 16.2, que diz respeito ao patrimônio e sistemas contábeis, passou a denominar subsistemas os antigos sistemas de contas e introduziu o subsistema de custos. Falaremos então de cada um deles a partir de agora. Subsistema financeiro. O subsistema financeiro registra e demonstra os recebimentos e os pagamentos de receitas e despesas orçamentárias, respectivamente os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários, que envolve o ativo e o passivo financeiro. Para o registro desses fatos, o subsistema financeiro se utiliza de contas chamadas de financeiras, em função de que registram a movimentação de entrada e saída de numerários. Para facilitar a identificação de uma conta pertencente ao subsistema financeiro, é necessário entender que todas as contas que se relacionam em contrapartida, lançamento a débito ou a crédito numa mesma partida dobrada, com as contas que representam disponibilidades, caixas, banco, etc., têm que ser também financeiras, para manter o equilíbrio em nível de débitos e créditos no subsistema financeiro. Da mesma forma, todos os créditos, direito a receber, cuja conversão em dinheiro não despendam de autorização de lei, de orçamento e ainda os débitos, obrigações a pagar, cujo pagamento também não dependa de autorização na lei de orçamento, devem ser contas do subsistema financeiro, conforme a Lei 4.320, em seu artigo 105, parágrafo 1º, onde diz: o ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Segundo, o passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária no subsistema financeiro. Segundo, o passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária. No subsistema financeiro, encontramos contas representativas de bens, somente o dinheiro, direitos a receber e obrigações a pagar, a receita orçamentária e a despesa orçamentária. Subsistema patrimonial ou não financeiro. Esse subsistema registra os bens móveis e imóveis,
créditos, obrigações, valores, movimentos de almoxarifados, inscrição e baixa de ativos e passivos não financeiros, incorporações e desincorporações de bens, independente da execução orçamentária, representada pela superveniência e insubsistência ativa e passiva. Para o sistema patrimonial, temos as chamadas contas patrimoniais ou não financeiras. Elas registram todos os bens, exceto o dinheiro, os créditos, direitos a receber, que necessitem de autorização em lei para conversão em dinheiro e débitos, obrigações a pagar que necessitem de autorização legal para quitação. As contas do subsistema patrimonial registram ainda os valores, ações, títulos, joias, a dívida ativa, a dívida pública fundada, as variações patrimoniais ativas e passivas e o saldo patrimonial, o patrimônio líquido. No subsistema patrimonial, para ser mais preciso, encontramos contas representativas de bens, direitos a receber, obrigações a pagar, multações ativas e passivas e as superveniências e insubsistências ativas e passivas. A lei orçamentária autoriza expressamente a aquisição de material de consumo, de material permanente, de serviços de terceiros e outros gastos, não se preocupando em definir se a aquisição será à vista ou a prazo. Se essa aquisição for à vista, não provocará o surgimento de obrigação a pagar. Porém, se for a prazo, o órgão assume obrigações com fornecedores, por exemplo. Então, a assunção de obrigações com fornecedores não está expressamente autorizada no orçamento. Isso não é preocupação do orçamento definir se as compras serão à vista ou a prazo. Daí, as contas que representam valores a pagar, fornecedores de bens e serviços, etc., pertencerem ao subsistema financeiro. Entretanto, a assunção de obrigações decorrentes de obtenção de um empréstimo ou financiamento, devendo estar autorizada expressamente na lei orçamentária, dentro da receita de operações de crédito, faz surgir um passivo que não é financeiro, a ser registrado em contas do subsistema patrimonial. No subsistema de compensação, encontramos as contas que não produzem alteração patrimonial de imediato, tanto quantitativa quanto qualitativamente, e fazem contrapartida somente consigo mesmas. Essas contas são os bens, direitos e obrigações potenciais. As contas do sistema de compensação têm a função de controle e representam os bens ou valores do poder público em poder de terceiros ou vice-versa, tais como fiança, aval, hipoteca, contratos, convênios, suprimentos de fundos, calções em títulos diversos responsáveis, em apuração, bens móveis, em trânsito, etc. As contas de compensação funcionam da seguinte forma. No registro dos atos administrativos, deve ser debitada uma conta de ativo compensado a crédito de uma conta de passivo compensado, na baixa deste registro. Ocorre o lançamento inverso, de modo que seja mantida a igualdade entre ativo e passivo compensados no balanço patrimonial. No subsistema orçamentário, encontramos as contas que fazem o controle do orçamento aprovado, fixação da despesa e previsão da receita e da sua execução, descentralização, empenho, liquidação e pagamento da despesa, arrecadação e recolhimento das receitas, etc., tendo as mesmas características das contas do subsistema de compensação, simplesmente por também efetuarem controle. Essas contas não registram variação patrimonial e fazem contrapartida consigo mesmas. O subsistema orçamentário registra a previsão orçamentária, suas alterações, créditos adicionais, e sua execução orçamentária. Possibilita a comparação entre a previsão e a execução orçamentária e faz o acompanhamento do empenho da despesa e de outros atos e fatos administrativos ligados ao orçamento. As contas do subsistema orçamentário funcionam quase que da mesma forma que as do subsistema de compensação, quando do registro dos atos administrativos ligados ao orçamento. Deve ser acionada a débito uma conta do ativo, específica de controle do orçamento, e a crédito uma conta do passivo, própria de controle do orçamento.
A partir da estrutura de contas de controle do plano de contas da administração federal, podemos estabelecer uma regra para se realizar o acompanhamento dos fatos administrativos de origem orçamentária. No caso da realização da receita, o acompanhamento é feito utilizando-se somente contas do ativo. Já no caso do empenho, da liquidação e do pagamento da despesa orçamentária, o acompanhamento é feito utilizando-se contas do passivo. Pode-se afirmar que o subsistema orçamentário existe com a intenção de atender aos dispositivos dos artigos 29, 90 e 102 da Lei 43/20 de 64, que atribuiu à contabilidade a tarefa de registrar o orçamento aprovado e de acompanhar a sua execução. Sistema de custos. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, o sistema de custos tem por finalidade registrar, processar e evidenciar os custos dos bens e serviços produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública. Esse assunto não será tratado aqui com detalhes, tendo em vista a inexistência de regulamentação sobre ele por parte dos órgãos oficiais. A necessidade de evidenciar com qualidade os fenômenos patrimoniais e a busca por um tratamento contábil padronizado dos atos e fatos administrativos no âmbito do setor público tornou imprescindível a elaboração de um plano de contas com abrangência nacional, cuja metodologia, estrutura, regras, conceitos e funcionalidades permitissem a obtenção de dados que atendessem a diversos usuários da informação contábil. Visando a atender essas necessidades, a Secretaria do Tesouro Nacional editou o Plano de Contas aplicado ao setor público. Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade, de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações dos usuários. O plano de conta aplicado ao serviço público alinha-se a essa finalidade por meio da padronização da forma de registro contábil para a extração de informações para estes usuários. Dessa forma, podemos citar como objetivos desse plano de contas: padronizar os registros contábeis das entidades do setor público, distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle, atender à administração direta e à administração indireta das três esferas do governo, inclusive quanto às peculiaridades das empresas estatais, dependentes e dos regimes próprios de previdência social, permitir o detalhamento das contas contábeis a partir do nível mínimo estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional, de modo que possa ser adequado às peculiaridades de cada ente. Permitir a consolidação nacional das contas públicas. Permitir a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e dos demonstrativos do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. Permitir a adequada prestação de contas, o levantamento das estatísticas de finanças públicas, a elaboração de relatórios nos padrões adotados por organismos internacionais, a exemplo do Fundo Monetário Internacional, FMI, bem como o levantamento de outros relatórios úteis à gestão. E, por fim, contribuir para a adequada tomada de decisão e para a racionalização de custos no setor público. Contribuir também para a transparência da gestão fiscal e para o controle social. A competência para a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas foi atribuída pela Lei de Responsabilidade Fiscal à Secretaria do Tesouro Nacional, enquanto órgão central de contabilidade da União. A utilização do plano de contas atribuído ao setor público é obrigatória para todos os órgãos e entidades da administração direta e da administração indireta dos entes da federação, incluindo seus fundos, autarquias, inclusive especiais, fundações e empresas estatais dependentes. Sua utilização é facultativa para as demais entidades. Os entes e entidades obrigados a utilizar o plano de contas
tiveram o prazo de até o término do exercício 2014 para alterarem seus planos de contas. A partir de 2015, a Consolidação Nacional das Contas Públicas passou a ser realizada seguindo o novo padrão. O plano de conta do setor público é atualizado anualmente e publicado exclusivamente na internet para uso obrigatório no exercício seguinte. A metodologia usada para sua estruturação foi a segregação das contas contábeis em grandes grupos, de acordo com as características dos atos e fatos nelas registrados. Essa metodologia permite o registro dos dados contábeis de forma organizada e facilita a análise das informações de acordo com sua natureza. O plano de conta aplicado ao setor público está estruturado de acordo com as seguintes naturezas das informações contábeis. Número 1. Natureza de informação orçamentária. Registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. Número 2. Natureza de informação patrimonial. Registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com a composição do patrimônio público e suas variações qualitativas e quantitativas. Número 3. Natureza de informação de controle. Registra, processa e evidencia os atos da gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. Bem, pessoal, dou por encerrada a nossa aula. Ficamos por aqui na expectativa da nossa próxima, com um assunto de extrema importância nesse processo de aprendizagem, que será o das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais.